Olá pessoal, Márcio Coach aqui, uma notícia urgente nesta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. O líder do Hamas, Yahya Sinwar, acho que é assim que pronuncia, tá pessoal? É morto por tropas em Gaza. Então nós vamos falar aqui agora sobre essa matéria urgente que acabou de sair aqui no The Times of Israel. Então, uma notícia quentíssima para vocês. Então vamos para cima, pessoal, porque hoje temos boas notícias. Valeu! Pessoal, então o dia esperado chegou. O líder do Hamas, que estava desaparecido, que estava fugindo dentro de túneis em Gaza, foi então encontrado e morto, segundo consta aqui no The Times of Israel, e conforme vocês podem ver na tela. Líder do Hamas, Yahya Sinwar ou Yahya Sinwar, me perdoe pessoal, não sei como que pronuncia o nome dele, mas ele é morto pelas tropas em Gaza. Essa é a foto dele, esse era então o líder do Hamas, um dos responsáveis por um dos maiores ataques desde o Holocausto contra Israel, matando então centenas de pessoas, inclusive há muitas histórias tristes, como a de um bebê que foi literalmente assado dentro de um forno, e esse terrorista então foi aquele que ordenou a execução desse plano diabólico e acabou também com a vida de centenas de jovens em uma festa que acontecia ali nas proximidades da faixa de Gaza dentro de Israel. Nós ainda temos poucos detalhes dessa matéria, mas aqui diz que a IDF, o Shin Bet estão trabalhando para confirmar a identificação. A IDF diz que no momento do ataque não havia reféns na construção onde o corpo de Sinwar estava. E o primeiro-ministro também disse que não há reféns feridos no incidente, o que significa então que a operação foi um grande sucesso e abateu de uma vez por todas o líder do Hamas, o líder que estava sendo procuradíssimo pelas forças de defesa de Israel. Inclusive, nós temos a informação de que por 3 vezes Israel poderia ter eliminado Sinwar, mas não o fez porque ele estava protegido, se escondendo atrás de aproximadamente 20 reféns, o que seria uma tragédia se isso acontecesse para Israel. Então Israel por 3 vezes evitou atacar Sinwar, mas agora não teve escapatória, pessoal. Ele foi eliminado e, ao que tudo indica, ele estava sozinho no momento do ataque. E aqui o The Times diz o seguinte, pessoal: tropas da IDF não perceberam que Sinwar estava no prédio em Gaza em que eles atacaram, ou seja, foi um elemento surpresa. A IDF eliminou Sinwar mesmo sem saber que ele estava naquele lugar. E aqui diz que o canal 12 relata que o incidente em questão ocorreu ontem e que as tropas da IDF que operam na área não sabiam que o líder do Hamas estava lá. Segundo consta, tropas avistaram vários combatentes entrando em um prédio e um ataque foi ordenado contra ele, que desmoronou a estrutura. Somente depois os soldados israelenses chegaram para inspecionar os danos e eles perceberam que um dos terroristas mortos se parecia fortemente com Sinwar. A IDF ainda está avaliando se o corpo era realmente de Sinwar, mas o canal 12 diz que ainda não foi trazido de volta para Israel porque a área onde foi encontrada é fortemente protegida e o corpo também tinha um colete militar carregando granadas. Então é uma informação que ainda não está totalmente confirmada, mas os indícios dão conta de que era Sinwar que estava naquele tiroteio e que foi morto mesmo sem ser percebido pelas tropas da IDF, pessoal. E aqui também diz que fotos circulam na internet dos terroristas mortos que as autoridades acreditam ser então de Sinwar, o líder do Hamas. Enquanto isso acontece, também aqui no The Times diz que o Galante, o ministro da Defesa do Estado de Israel, diz que vamos alcançar todos os terroristas e eliminá-los. E o Yoav Gallant, que é o primeiro-ministro de defesa, postou essa foto hoje, emblemática, mostrando então um X sobre Nasrallah, um outro X no rapaz aqui do lado direito e agora uma que falta ser preenchida, ou seja, ele já tem a informação oficial, mas ainda precisa de uma confirmação, pessoal. No entanto, com certeza ele não postaria isso se ele não tivesse uma informação privilegiada, não é verdade? Então, o líder do Hamas, Yahya Sinwar, é morto pelas tropas em Gaza.
menos um terrorista, a cabeça do Hamas acaba então de ser cortada, algo que a gente esperava, uma boa notícia para o Estado de Israel, porque esse terrorista foi o responsável, como eu disse, por um dos maiores ataques realizados contra Israel desde o Holocausto. E aqui o G1 também posta dizendo que Israel diz que pode ter matado o chefe do Hamas. Militares dizem ter matado 3 terroristas em operação na faixa de Gaza e que um deles pode ser o número 1 da organização. Autoridades dizem que é muito provável que o líder esteja morto. E o G1 também traz uma biografia desse terrorista. Quem é Sinwar? Sinwar é o mais alto funcionário do grupo na faixa de Gaza, o Hamas, controlada politicamente por ele. Ele ascendeu ao comando de todo o Hamas após a morte de Ismail Haniyeh, aquele que morreu lá no Irã, aquele que foi eliminado lá dentro do Irã, em julho. Sinwar passou 23 anos em prisões israelenses, condenado a 4 penas de prisão perpétua pela morte de 2 soldados israelenses e de 4 palestinos considerados espiões de Israel. Ele foi libertado em 2011 com mais 1.026 prisioneiros palestinos em troca de um soldado israelense chamado Gilad Shalit, que foi sequestrado 5 anos antes pelo Hamas. E ele é tido então como um dos mentores intelectuais dos atentados terroristas de 7 de outubro de 2023, quando uma ação do Hamas matou cerca de 1.200 pessoas em Israel e levou mais de 200 reféns para a faixa de Gaza. E Israel prometeu que ele era um homem morto, era um homem morto andando por aí. E agora chegou então a vez de confirmar essa morte, essa eliminação, como vocês gostam que eu pronunciei aqui, né? Yahya Sinwar, pessoal, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas eu acho que é, tá? Yahya Sinwar é morto por tropas em Gaza. Isso é uma grande notícia e, como eu disse, elimina então a cabeça do Hamas. Isso é algo muito poderoso para Israel e agora a gente então começa a ter a percepção de que a realidade do Hamas é outra. Inclusive, vocês lembram do ISIS? O ISIS era considerado um grupo poderosíssimo, mas agora ele está totalmente enfraquecido e é a mesma coisa que vai acontecer com o Hamas. O Hamas nunca mais será o mesmo depois desse contra-ataque de Israel. Pessoal, então a notícia é essa: líder do Hamas, Yahya Sinwar, é morto por tropas em Gaza. Então deixe seu comentário aí se você acha isso bom ou ruim. Enfim, vai ser uma satisfação grande ler o seu comentário. Então ainda hoje a gente volta com mais notícias sobre isso. Isso é uma notícia urgente. O líder do Hamas, Yahya Sinwar, é morto por tropas em Gaza. Então a gente se vê. Um grande abraço, valeu!